ia chegar. Na primeira vez que o Juventude chegou, sai o gol de cabeça e na segunda etapa o Santos se perde completamente. Como é que você vê essa derrota no dia de hoje e principalmente o que aconteceu no segundo tempo? E acho que a bola aérea deve estar te preocupando muito, né? Boa noite. Sim, nosso primeiro tempo foi muito bom. Além de ser seguro, a gente agrediu, chegou com finalizações, com cruzamento, tudo que a gente esperava do jogo, com finalizações de média. E a única bola que foi no nosso gol, infelizmente a gente tomou um gol. E aí a questão da confiança começa a aparecer um pouco também por essa sequência. No segundo tempo, a gente continua no campo adversário, a gente continua propondo o jogo, buscando o gol, buscando o empate. E mais uma vez na bola aérea, a gente acaba sofrendo o segundo gol. E aí é claro que a gente se perdeu na partida. É algo que quando eu cheguei, tinha muita preocupação da bola aérea. Trabalhei muito nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu já trabalhei muito a questão da bola aérea. Infelizmente, aconteceram os gols, passa também um pouquinho de concentração, de percepção do que vai acontecer no lance. Agora, o quê? É continuar trabalhando, porque a gente sabe que bola parada decide jogo, e hoje ela foi decisiva. Pergunta agora do Bruno Gutierrez, do Globoesporte.com. Boa noite, Fábio. São duas perguntas em uma. Eu gostaria que você fizesse uma análise rápida sobre como você viu o Santos atuando nesse 3-5-2 e o que falta para a bola entrar, porque a gente viu principalmente no segundo tempo ali o Santos martelando com o Diego Tardelli, com o Marinho, com o Sanches, mas a bola realmente não entrou. O que falta para o Santos finalmente chegar ao gol? Essa semana eu peguei para trabalhar muito a questão ofensiva, que eu não tive tempo de trabalhar nos 3 primeiros jogos que trabalhei, que fiz aqui pelo Santos. E essa semana, como eu tinha dado uma segurança muito legal ao sistema defensivo, claro que eu trabalhei, mas priorizei mais a parte ofensiva e hoje o resultado ela foi bom na questão de criação, na questão de chegar, de finalizar e terminar. No mesmo primeiro tempo, com bolas ali com o Léo, uma de cabeça, uma com o pé que ele antecipou na frente, finalizações do Jean, do Marinho. Primeiro tempo nosso também a gente criou situações do que esperava do jogo, o segundo tempo foi mais ainda na questão ofensiva. Nesse momento a gente tem que falar pouco, trabalhar muito, passar mais confiança para esses atletas, continuar trabalhando a parte ofensiva para que eles ganhem confiança no treino, para que essa bola entre no jogo. A partir do momento que essa bola entrar, e tem que ser o quanto antes, tenho certeza que eles vão ter mais tranquilidade e mais calma para terminar as jogadas. Pergunta agora do Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Carille, boa tarde. O Santos é um clube gigante, né, cara? E nunca foi rebaixado na sua história. E essa situação ela vai acumulando uma pressão que o torcedor, por estar também já chateado, ele vai ficando cada vez mais bravo. Havia uma expectativa muito grande de que o time hoje pudesse transformar os treinos da semana em resultado efetivo. E o que preocupa é a questão psicológica dos atletas, né? Porque o torcedor, a gente vem acompanhando nas mídias sociais, o torcedor está muito bravo e isso vai aumentar a pressão até o jogo do próximo domingo contra o Fluminense, que venceu nessa rodada. Além do seu trabalho no campo, como é que você imagina conseguir trabalhar esse psicológico? Porque tem muitos jovens do seu elenco e isso é algo que preocupa a todos sobre o comportamento do time nesse decorrer do campeonato na questão mental. Carille. Questão aqui que ele falou no final? Mental. Concordo com você plenamente. Então, além dos trabalhos, a gente vai ter que achar o ponto ideal para que esses jogadores não se sintam mais pressionados e, com isso, prejudicar mais o dia a dia, prejudicar o jogo e prejudicar também as partidas. A gente vai ter que achar o ponto ideal. Vou me reunir muito com a minha diretoria na apresentação, com a minha comissão, para a gente achar o ponto certo de como atacar esses jogadores, de como, para que a gente não perca eles na questão psicológica, na questão de se perder e perder a confiança. Se perder a confiança, as coisas ficam mais difíceis ainda. É o ponto que eu vou ter que atacar junto com o clube, junto com a psicóloga que nós temos lá, né? E não deixar de fazer os trabalhos de campo aí para que essa vitória venha o quanto antes. Além da vitória, procurar jogar bem também, né? Então, a questão de rendimento hoje, ela foi muito boa em boa parte do jogo, com posse de bola, com muito mais finalizações, com tudo mais. Precisamos reverter isso em resultados e ter mais atenção ali na questão defensiva, nesses detalhes aí que a gente tinha passado e tinha trabalhado tudo.
Pergunta agora do Bruno Faria, da Rádio CBN. Tudo bem, Carille? Boa noite. Eu queria que você explicasse a formação com 3 zagueiros e hoje você altera e coloca um homem a mais no meio de campo. Você não tem aquele jogador marcador. Já deixou claro que gostaria de ter essa peça, infelizmente não tem como, tem o restante da temporada. E aí o que chama a atenção, você pretende ter um time mais marcador no meio de campo do que um time mais ofensivo? A sua ideia é buscar um resultado mais apertado para tentar sair dessa fase neste momento, ou você pretende mudar mais uma vez para a próxima rodada? Obrigado. O que chamou a atenção do jogo do Ceará, e por isso a escolha de colocar mais um meio-campista, para que a gente tivesse mais controle do jogo, ficar mais com a bola, trabalhar mais a bola, entrar no campo ofensivo. No jogo contra o Ceará, nós chegamos algumas vezes, só que com poucos jogadores na área. Então, a partir do momento que você entra no campo ofensivo e trabalha mais a bola, você chega com mais jogadores na área, e isso aconteceu hoje. Era a ideia, e a ideia funcionou muito bem no primeiro tempo. Não sofremos, mesmo tendo um meio de campo mais móvel, mais de jogo, e o Camacho eu conheço muito bem, pode fazer um segundo e tem feito um primeiro. Mesmo sem ter esse meio de campo com um marcador, a gente conseguiu controlar bem o jogo, conseguiu bloquear as ações do adversário. Mais do que você ter um marcador, é como se marca. E esse entendimento foi muito legal ali durante o jogo. Aconteceu a falta, aconteceu o gol. Fora isso, a gente não sofreu, né? Nada no primeiro tempo, principalmente. Depois do segundo tempo vem o segundo gol, e aí a gente tenta ser mais ofensivo, tenta buscar mais o jogo, colocar jogadores mais à frente, né? Mas a questão de ter um jogador marcador, que eu gosto desse jogador, e não ter, é a questão como que o melhor marcador de um time é o sistema. A partir de que todos entendam essa forma de marcar, eu não vejo a necessidade de ter um jogador característico só de marcação. Tem dado uma resposta boa nesses jogos. No jogo contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, tive que jogar com o Balieiro improvisado, um monte de mudanças, 14 jogadores fora, e a resposta em cima de tudo isso, ela também não foi ruim, né? Então agora é questão de nos fecharmos, de nos falarmos pouco e trabalhar muito. Pergunta agora do Lucas Herrero, da Rádio Bandeirantes. Carille, boa noite. Você já citou a questão da bola parada, né, nesse começo de trabalho. Só que não é a bola parada apenas, né, que preocupa, porque dos 68 gols sofridos do Santos neste ano, 30 vieram de cruzamentos, e aí não necessariamente da bola parada. Eu queria que você especificasse como pretende melhorar essa questão dos cruzamentos na área, inclusive com a bola rolando, né? São 30 gols de 68, é muita coisa. E um segundo aspecto, claro que é um começo de trabalho, você ainda está entendendo e conhecendo o elenco, mas nos 4 jogos os números seus no Santos acabam sendo meio ruins, né? 4 jogos, 4 gols sofridos e nenhum marcado. Quanto que esses números acabam te incomodando nesse início de trajetória? A primeira pergunta foi? Sobre os cruzamentos. Cruzamento, sim. Nos 4 jogos a gente acabou não sofrendo com cruzamento, com bom preenchimento de área, eu digo de cruzamento de bola rolando, que nem foi sua pergunta. Né? Os 4 gols aí que tomamos, 3 foi de bola parada, uma do Atlético Paranaense, 2 hoje, né? Algo que eu já cheguei, que eu vi esses problemas, a gente viu esses problemas e trabalhamos muito. A questão da criação é algo que eu não consegui trabalhar para os outros jogos e trago toda a responsabilidade comigo desde o momento que eu assumi o time, mas que hoje eu priorizei isso e a gente criou oportunidades, chegou no gol adversário, chutou a gol, né? Acho que foram 16 finalizações, eu não sei quantas claras ainda, mas a gente incomodou mais o adversário, chutou, fez o goleiro adversário trabalhar mais, coisa que não tinha acontecido nos outros jogos. Então a gente continua com os trabalhos, o cruzamento a gente já conseguiu bloquear bem, agora ter mais atenção ainda na bola aérea, continuar trabalhando muito, como eu já tenho trabalhado. E a segunda pergunta? Pode fazer, Lucas, por favor, a segunda? Incomodam. Se os números incomodam, sim, incomodam bastante, né? E principalmente essa questão psicológica do grupo, que já vai para nono jogo sem vitória. Então a gente vê os jogadores assim muito preocupados, é aí que eu digo que a gente vai ter que ser muito inteligente, não só eu como a comissão e todos, como atacar esses jogadores, como cobrar, né? Porque pressionado eles já estão demais, a gente vai ter que ser muito inteligente nesse momento. Pergunta agora do Felipe Noronha, do canal Eu Vim de Santos. Boa noite, Carille.
eu gostaria de que você comentasse a principal mudança tática que você fez hoje na escalação, consequentemente, que foi a presença do Felipe Jonathan mais avançado. Gostaria que você pudesse comentar qual foi a sua ideia com essa formação, ele junto ao Giamota, ao Sanches, e também se aprovou, se não aprovou, qual foi sua visão sobre como eles jogaram juntos nessa partida. Finalzinho, sobre como eles jogaram a partida do Felipe Jonathan. Então, a ideia era isso, preencher melhor o meio de campo, com o Jean, com o Camacho e com o Carlos, para que a gente ficasse mais com a bola, e a gente ficou muito com a bola. Dando essa liberdade para o Felipe chegar com o cruzamento. O Felipe termina bem as jogadas. O Felipe é um meia de origem, já jogou como meia também, inclusive aqui no Santos, em outras ocasiões, em outras oportunidades. E a ideia foi essa, a gente ter mais jogadores chegando por dentro, mais próximo do Léo Batistão e do Raniel também contra o Atlético. Eu senti eles muito isolados nos 3 primeiros jogos. A ideia era essa, de ter jogadores por dentro encostando mais. E falando disso, do que a gente esperava nessas questões, o nosso primeiro tempo foi muito bom, né? Jogando no campo adversário, dificultando as ações de transição ofensiva do adversário. Então, assim, a gente teve um resultado muito legal do que esperava. Faltou atenção aí na questão da bola que a gente tinha passado, que a gente tinha treinado, que a gente tem que continuar trabalhando. Penúltima pergunta do Caio Caju, do portal No Peixão. Alô, Caio? Vamos seguir, então, a última pergunta com o Fábio Lázaro, da Rede Contínua. Carille, boa tarde, boa noite, na verdade. Queria perguntar para você em relação ao último jogo, né, você foi questionado sobre a parte defensiva, os ajustes defensivos, aí quando questionado se precisava corrigir a parte de finalização, você comentou que precisaria corrigir a parte de criação. E até o Santos sofreu gol no primeiro tempo, havia criado aí 5 a 6 chances de gols, mas não havia finalizado ao gol. Agora você diz que, agora você pode entender, você acredita, né, você avalia que teria que corrigir a parte da finalização. E se permite uma segunda pergunta, o presidente Andrés Rueda, nessa semana, deu uma entrevista aos companheiros da Gazeta, dizendo que há acerto com 2 jogadores já para a próxima temporada, 2 pré-contratos já assinados. Ele comunicou exatamente com você, como você pensa, como você já trabalha, imagina contar com esses 2 reforços para a próxima temporada, por favor. A primeira pergunta foi sobre, na última coletiva, você disse que está melhor a parte da criação. O time criou, mas não conseguiu finalizar bem para fazer o gol. Se agora você acha que precisa melhorar a finalização. E a segunda pergunta é sobre os 2 reforços para o ano que vem, que eu dei uma entrevista no começo da semana, se você já espera contar com eles, pensa nisso e tal. Começando pela segunda aí, não pode mais jogar e escrever mais ninguém, né? Então a gente tem que pensar no momento, pensar agora, e os jogadores aí, o clube começa a pensar para o ano que vem. Então, quando a gente trabalha a parte da criação, a gente já traz a parte ofensiva junto, né? Não tem como trabalhar diferente, né? Para que a gente termine melhor. Os treinos na semana deram uma resposta muito boa, essa questão de terminar, de finalizar, coisa que eu priorizei muito, algo que eu priorizei muito, né? E é isso. Não consigo ver o trabalho da criação sem estar junto à questão da parte ofensiva já para terminar as jogadas. Continuar trabalhando, não tem outro jeito. Como eu disse, a resposta foi boa, mas hoje, infelizmente, a gente chegou mais. Faltou ali um capricho melhor, uma sorte maior aí para que a gente pudesse fazer os gols. E a respeito dos 2 jogadores, não é momento de pensar nisso agora, né? São jogadores que eu não posso contar nesse momento, as inscrições já fecharam, né? Então o momento é de nos fecharmos aqui com os que têm condições de jogar para a gente buscar nossa recuperação. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos, e na entrevista coletiva. Tá, então, entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, comentando esse resultado. 3 Juventude, 0 Santos Futebol Clube. Querem já analisar direto? Vamos tema a tema? Como vocês querem trabalhar? Vamos cada um querer dar sua impressão sobre a coletiva? Ou vamos pelos temas? O que vocês preferem? Você comanda, Vone. Então tá bom, então. Não, às vezes o pessoal já quer alguém já falar tudo, acho que é melhor a gente falar por assunto mesmo, né? A análise dele de jogo, eu acho que não fugiu muito do que todos nós falamos aqui, né? Acho que não vou nem me ater nas perguntas que foram relacionadas a isso, né?
porque ele viu o jogo que nós vimos, né? Todo mundo viu o mesmo jogo. Um time do Santos que foi bem, não fez o gol, e depois, por falhas, acabou tomando um resultado totalmente contrário. É óbvio, qual time que... se um time em boa fase, às vezes, quando toma 2 gols de falha, já se desestabiliza, é que gerar um time na situação em que está o Santos. Eu acho que isso aí não tem o que discutir, né? O Carille, acho que ele não tem o que dizer muito. Só não gostei do uso do muito que ele usou, viu? Ele falou, jogamos muito bem. Muito bem não, né? Jogamos bem, muito bem, tinha feito gol. Mas aí é mais importante mesmo. Se você for considerar como parâmetro o que o Santos vinha jogando, acho que até pode falar o muito, porque o Santos não estava jogando nada, né? Essa que é a verdade, né? O Santos estava no estado e também temos que até... Isso a gente vai falar depois, né? O Santos jogou bem, mas jogou contra um adversário muito fraco, né? A tabela mostra isso. O Santos também está lá, porque o Santos é um time fraco hoje. O Santos hoje é um time muito fraco. A tabela também mostra isso, né? Enfim. E quando ele falou do esquema tático, da parte de como ele montou a equipe, como trabalhou, vocês concordam, discordam? Eu acho que foi bastante equilibrada a entrevista dele em relação a isso. Pouco a discordar em relação a como ele falou sobre o que ele viu do jogo. O que vocês entendem? É que a gente está acostumado a discordar das entrevistas coletivas da época do Diniz, né? Que via outros jogos, né? O Carille, ele é um cara sensato, né? Ele vê, pelo menos o que todo mundo vê, ele sabe enxergar o jogo. Não concordei muito quando ele falou que o Felipe Jonathan define muito bem as jogadas, termina muito bem as jogadas, né? Não concordo com isso. O Felipe Jonathan teve até alguns cruzamentos, 1 ou 2 até cruzamentos para o Batistão no primeiro tempo ali, mas só, né? Acaba aí a participação ofensiva do Felipe Jonathan. Mas em relação ao que o Carille disse, é difícil discordar, porque ele enxergou o mesmo jogo que a gente, e ele mesmo, se a gente falar que tudo que o Santos precisa melhorar, o próprio Carille também já falou na coletiva. Bom, a questão da parte psicológica, independente da psicóloga que foi a doutora Juliane, se não me engano, ela foi demitida com o Pérez, né? Se não me engano, foi com o Pérez. E, aliás, até onde eu sabia, ela fazia um bom trabalho, né? É uma pessoa que já vinha há um tempo no Santos, e é importante ter um profissional da área. Só que agora, isso aí vai ser importante, mas o papel da comissão técnica é fundamental. E outra coisa que é bom no Carille é porque ele é um cara equilibrado, não é um cara desesperado, vai saber, como não é um cara também preocupado com vaidade, nessas horas, a velha escola da bola sempre funciona, né? O treinador ser equilibrado, ter gente que já tem história com o Santos, que nem Marcelo Fernandes, que nem Chulapa, vai ficar conversando, tal. Aquilo tudo, na Europa, não funciona nada, mas para jogador brasileiro no Brasil não adianta, funciona assim. Você vê pela resenha com os caras, se você tem uma resenha com os jogadores, você sabe que funciona assim. Para a gente que não jogou bola, com exceção do Cardoso, que vive no mundo só do jornalismo, é estranho, mas quem convive com os jogadores, que muitos anos aí acabando convivendo com os jogadores, tanto no dia a dia, que era diferente do dia a dia de hoje, né? Nosso dia a dia era com o elenco, né? Era um dia a dia de elenco. Você vê como é impressionante, como o jogador se liga nessas coisas, né? Na hora ruim, né? Então, quando você tem pessoas equilibradas, quando eu falo equilibrada, cara que não é desesperado. Talvez seja o lado positivo de ter pessoas assim. Não que isso vai resolver, mas é melhor do que ter um pilhado à beira do desequilíbrio, como o Fernando Diniz, né? Nesse ponto eu concordo, né? O Diniz era... Ele já desestimulava o atleta dentro de campo ali, né? Com os berros na beira ali, ele era, como você disse, né? Usou bem as palavras, desequilibrado. Agora a gente tem que ver, né? Como eu disse, né? Tentar melhorar o motivacional, melhorar o emocional desses atletas, né? O Carille, ele tem essa consciência, né? Ele disse praticamente a mesma coisa que eu disse aqui no meu destaque, né? De tentar melhorar esse ambiente interno, e ele falou uma coisa que a hora que o jogador ele perde a esperança, complica. Então, a gente tem que torcer para que o Carille consiga, como ele disse mesmo, estimular,
na medida certa o elenco, para que esse elenco não desanime, né? Não desista. Quando o elenco desiste, palavras do Carille, aí um abraço. Bom, me passaram mensagem aqui no chat, não sei se confere ou não, na minha atualização aqui ainda não apareceu, que o Grêmio está ganhando de 1-0 nesse momento. Se isso for verdade... Não, 0-0. Para mim também apareceu. É aquele jogo invisível, né, do Atlético Paranaense. Para mim aparece 0-0. Aqui também 0-0. Então, nesse momento, o Santos segue fora da zona do rebaixamento. O que parece brincadeira, mas é importante. Até porque o Santos praticamente está na zona do rebaixamento. Porque o Grêmio tem jogos a menos. Só que o fator psicológico, quando realmente está ali na zona para valer, ainda que seja fictício, está fora nesse instante, é mais interessante assim, né? Até porque o Grêmio tem que ganhar os jogos que não fez ainda. Então, ou empatar, que seja. É a situação, né? A situação do Santos. Tem que ficar aqui monitorando zona do rebaixamento, resultado da rodada, para ver se o Santos está ou não na zona do rebaixamento nesse momento. Bom, em relação ao esquema, ele falou, né? O porquê dos 3 jogadores no meio, e na prática se mostrou funcional mesmo. O Santos, independente se o Juventude é mais fraco do que os outros adversários que o Santos teve, o Santos estava fazendo uma partida melhor mesmo. Além de estar ali consistente lá atrás, conseguiu apertar melhor lá na frente. E das bolas paradas, ele falou que era um problema que ele já detectou quando chegou que o Santos tinha essas deficiências. Obviamente é uma herança que você não resolve de uma hora para outra. Posicionamento, Caio, é muito mais fácil você resolver, né? Você vai resolver o posicionamento dos jogadores na bola ofensiva, na bola defensiva. O da bola parada, quando a herança é maldita, é difícil de tirar, viu? Muito difícil, Rony. Não é uma semana, 10 dias de trabalho, aí, como o Fábio Carille está tendo, que vai mudar tudo, não. Agora, o Wagner Palha, principalmente no lance do segundo gol, fiquei vendo o replay, ele pula sozinho, ele faz o gesto assim na cabeça, o cara tá a 10 metros dele, e era ele quem estava no jogador. E é bem esse o frame. O jogador já tocou a bola, tá o Palha ali na frente do João Paulo. E ele sobe e ainda faz o gesto da cabeçada, cabeceando no vento. Foi lamentável. Bizarro. Foi lamentável. Parabéns, Cardoso, por colocar o frame certinho. Porque tem até uma câmera atrás do gol, né, que mostra. É lamentável. O Palha subindo sozinho. E assim... quando você tem o jogador, tem aquele... Quando o cara sobe atrasado, ele tá atrasado no lance, só mostra ele assim, olhando. Não, o Palha subiu e cabeceou com ninguém e ainda não saltou direito do chão. Foi uma das coisas mais bizarras. Um jogador profissional não pode fazer o que o Wagner Palha fez no segundo gol. E o primeiro gol podia ter saído do João Paulo. O Ricardo Bueno, eu falei aqui no pré-jogo, o Ricardo Bueno tá lá no Juventude, hein? Tomou a dianteira dele. Meu Deus. Esse é o do primeiro gol aí. É um frame legal para ter uma discussão se era a bola do João Paulo ou não. Tinha que ter... não é na pequena área, né? Um pouquinho para frente. Porém, né, olhando assim, até parece que não era tanto do João Paulo, porque estava fora da pequena área. Mas a falta era muito longe, né? Isso, no movimento da bola, né? Esperado a bola um pouquinho mais adiantado já, né? Então ele esperou essa bola muito dentro do gol. Foi um balão. Dos que eu vi jogar no Santos, se fosse o Zete, ele ia até a marca do pênalti para tirar de soco. Se fosse o Fábio Costa, teria repetido o João Paulo e ter ficado na linha do gol, né? Porque tem goleiros e goleiros, né? Tem goleiro que prefere ficar na linha do gol. Se fosse o Rodrigues, como eu vi, tava todo mundo abrindo com medo de ficar sem cabeça. Exatamente. Rodrigues. Os caras iam estar abrindo, ele podia até caçar borboleta ali, errar o time, mas que ele saía com a mão fechada de espunho, pode ter certeza, meu amigo. E ele era grandão, além de tudo.